confesso que estou muito feliz. Eu quero agradecer, primeiramente a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer ao pastor Carlos e a pastora pela confiança de hoje estar aqui compartilhando uma palavra com vocês. Eu confesso que eu me sinto em casa mesmo. Tanto que eu vou me sentir em casa, eu quero ficar igual a vocês aqui. Para estar falando em vossos corações. Deus é o nosso Deus, o Deus ele trabalha em propósito. O nosso Deus ele trabalha em propósito. A palavra que eu quero compartilhar com vocês é no livro de Êxodo. Realmente aquilo que Deus está falando através dos louvores é algo tremendo. E eu creio que você vai estar saindo satisfeito daqui desse lugar, porque eu sei que Deus vai falar no seu coração. O livro de Êxodo, capítulo 1 em diante. Quero estar compartilhando com vocês, quero estar lendo com vocês aqui do capítulo 1 em diante. A palavra do Senhor, livro de Êxodo. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor, livro de Êxodo, capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. E cada um entrou com a sua casa. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Iscar, Jubelon, e Benjamim, e Naftali, e Gade, e Zar. E todas as famílias, pois que desceram de Jacó, descenderam de Jacó, foram 70 almas, e José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E aí usemos sabidamente para que não multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, pelejam contra nós e nos suba a terra. E os egípcios puseram sobre eles muitos tributos para que o afligisse com a sua carga. E edificaram o faraó a cidade de tesouros, Potim e Ramassés. Mas enquanto mais afligia, tanto mais o multiplicavam, e tantos mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E o egípcio fazia servir os filhos de Israel com dureza. Amém? Eu vou falar algo para você, eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou falar para você, que é algo de Deus, que o povo de Deus, ele crescia de maneira poderosa, mas o povo de Deus, ele crescia sobre uma promessa de Deus. Sobre a promessa de Deus que ela se encontra no livro de Gênesis, não precisa abrir, eu quero ser bem breve com você. O pastor Carlos não me falou quanto tempo eu tenho aqui, mas disse que amanhã já estamos no feriado, nós podemos virar à noite numa vigília aqui, aleluia. No capítulo 5, versículo 15, no capítulo 15 de Gênesis, ou melhor, capítulo 15 de Gênesis, no 5 e diante, a palavra do Senhor fala, então, amém, todos aí, 15, 5, então levou-o fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se puderem contar.
e disse-lhe: assim será a sua descendência. Deus fala ali para Abraão, coisa tremenda, ali no livro de Gênesis, algo tremendo. E vou falar uma coisa para você, que você preste bem atenção, que todo o crescimento, seja ele espiritual, seja ele profissional, seja ele ministerial, ele vai causar um desconforto, ou melhor, uma inveja naquele que não cresce. Vai causar. Vai mexer com a estrutura daquele que não cresce. E Deus, eu estou diante de um povo aqui. Eu vou falar algo profético aqui, pastor Carlos, algo tremendo aqui para você, dessa igreja. Esse lugar vai ser pequeno. Eu estava olhando esses dantes aqui, vai atrair tanta alma, a presença de Deus nesse lugar. Eu fazia muito tempo que eu não sentia uma presença de Deus tremenda. A igreja falando em mistério, isso mexe com a estrutura das pessoas que andam na intimidade com Deus. É algo tremendo, maravilhoso, o que Deus faz no meio do teu povo, no meio da igreja dele, quando tem um propósito de Deus. Aqui, continuando a palavra do Senhor, veio a palavra de Deus, o povo estava sendo massacrado por Faraó, estava sendo realmente oprimido por Faraó ali, mas Deus é um Deus estratégico. Vou falar algo para você tremendo. Deus pega, a palavra do Senhor fala que ali, o nascimento de Moisés, eu creio que todos vocês conhecem essa passagem, ali nasce um menino, um Moisés, a palavra do Senhor fala que era um garoto formoso, e Faraó deu ordem às parteiras para que matasse os meninos. A parteira pega e chega até Faraó, Faraó fala: o que está acontecendo? Não aconteceu, você não está fazendo isso, não está cumprindo com aquilo que eu falei para você. Não, é que o povo de Deus, as hebreias são tão espertas, que quando eu chego lá, já deu a luz. O povo de Deus, Deus tem estratégia. Então ali nasce aquele menino Moisés. A palavra do Senhor fala que a mãe de Moisés, ela guardou aquele menino por 3 meses em casa, já crescia, ela não tinha jeito mais. A palavra do Senhor fala que então a mãe pega uma cestinha e batume ali com junco e coloca, que é o Moisés, que nós falamos no dia de hoje, e coloca à margem do rio. Sonhos, coisas maravilhosas, a mãe preocupada com o filho, e de repente ela põe aquele menino e põe a sua irmãzinha para ir ao lado do rio, acompanhando. E Deus prepara ali o coração da filha de Faraó. Olha que Deus tremendo. Faraó faz algo para poder destruir o povo de Deus, e Deus, na estratégia de Deus, Deus pega um garotinho para preparar ele, para pôr dentro do palácio, para acabar com Faraó. Nosso Deus é um Deus estratégico. E de repente, ali a filha de Faraó pega ele, aquele menino, e a filha já estava de pronto, a irmãzinha estava de pronto, chega até a mulher e fala: olha, se quiser, eu posso levar para uma hebreia, ela amamentar ele para você. E ela pega e leva para a mãe, e uma assalariada ainda. A mãe ganhava um salário para poder cuidar do próprio filho. Agora eu vou falar algo importante para você, pai, para você, mãe. Todos nós aqui, quem tem filho, vai poder entender, vai ir para o Egito comigo agora, para poder entender a história. Todo pai e toda mãe que são prudentes, ele vai entender isso aqui. O filho ficou ali com a mãe. A mãe sabia que futuramente aquele bebê, ele ia morar dentro de um palácio, longe dos cuidados da mãe, longe dos cuidados dos pais. A mãe, com certeza, ela orientava Moisés, o bebê: olha, filho, eu quero que você entenda algo muito importante no seu coração. Você não é um egípcio, você é um hebreu. Você tem princípio. Você tem um Deus que é diferente do Deus deles. Você vai para lá futuramente. Não vai estar sob os cuidados da mãe, sob os cuidados dos pais, mas não se deixa contaminar com as coisas que não são, que não agrada a Deus.
E chega um tempo, Moisés ele vai para o palácio. Moisés é colocado lá dentro do palácio. Eu imagino Moisés ali dentro do palácio, olhando o conforto, olhando, comendo da boa comida, sentado à mesa. Moisés era um príncipe agora. Estava sujeito a morrer, agora era um príncipe dentro do palácio. Aprendendo as leis do Egito, aprendendo o idioma do Egito, os costumes do Egito. Ele estava ali, tendo uma escola. Mas de repente, tudo ainda continua lá fora. O povo está sendo massacrado. Eu não sei qual é a sua preocupação, qual é a sua dificuldade que você está passando, mas eu sei que um Deus todo-poderoso pode mudar a sua história. Talvez você ainda está preso em muitas coisas. Apóstolo Paulo ele fala algo interessante numa passagem, que ele deixa para trás todas as coisas e prossegue para o alvo. Todo aquele que está preso no passado, ele não tem visão do futuro. E Moisés ali, ele continua sendo obediente às leis, aos estudos, e preocupado com seu povo lá fora. Deus, passa-se o tempo, Moisés já é um rapaz, já é um moço, e Deus, veja que o povo ali começa ainda a sofrer repreensões, dificuldade. Era um jovem, como você, cheio da vontade de Deus. E Deus pega então e fala, chegou a hora de eu provar Moisés. Deixa eu ver se está pronto. E Deus causa uma situação ali, com o egípcio, brigando com um hebreu. E Moisés, ele sai para fora, ele presencia aquela cena. Uma cena difícil para ele. E Moisés olha, e toda pessoa prudente, antes de cometer alguma coisa, ela vai analisar a situação, vai olhar os seus recursos, o que ele está vivendo, para poder dar um passo. Tudo aquilo que é de Deus, se Deus colocou no seu coração algo para você ir adiante, consulte a Deus, você vai. Moisés olha aquela cena e Moisés passa um filme na cabeça dele. Poxa, eu tenho conforto, eu tenho casa, eu tenho uma boa comida, eu tenho uma boa cama, eu sou um príncipe. Mas ele olha aquele que está sofrendo ali, é um hebreu, o seu próprio sangue. Moisés abre mão de tudo, as regalias, a bondade, o dinheiro, e vai e mata aquele egípcio. Naquele momento, eu creio que naquele momento foi o momento que Deus escolheu a Moisés. Deus olha lá aqui na terra e fala, ali está um homem disposto a defender a minha obra na terra. Eu creio que aqui tem pessoas que vai defender o evangelho, pregar a palavra, vai estar batendo nesses dantes tão perto aqui, pregando a palavra, falando de Jesus, levando a palavra, trazendo transformação. Quantas pessoas aqui à nossa cerca, talvez brasileiros como nós, queria estar aqui, mas talvez está num leito de hospital. Palavra direcionada de Deus, a oração do pastor aqui pela enfermidade. E vou falar algo maravilhoso. O pastor está falando que a maioria dos jovens está em acampamento. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está vendo essas cadeiras vazias aqui, é porque vai ter outro culto. E essas cadeiras vão ser cheias e os jovens já tá fazendo outro culto, junto com o pastor, outro culto. Porque a gente não devemos conformar com cadeiras vazias. Eu falo isso na igreja lá, não devemos conformar com cadeiras vazias. A gente tem que sempre olhar que está faltando alguém do nosso lado. Voltando para o tema. Moisés, então, ele pega e foge. O que acontece ali naquele momento quando Moisés foge? No outro dia, Moisés aparece e 2 hebreus. Ali, olha,
Por acaso você vai fazer com nós a mesmo que fez com o egípcio? Uma coisa muito importante para que você venha a entender. Aquelas pessoas, elas estavam ali caluniando Moisés, tentando oprimir Moisés, falar, você matou, você é um criminoso. Talvez eles sentiam nos seus corações ali, poxa vida, ele também é um nosso, mas ele está na boa lá, está dentro do palácio, está comendo bom, está comendo melhor. Mas tudo aquilo que é lançado contra a tua vida, tudo aquilo que é negativo lançado contra a tua vida, contribui para o bem daquele que ama o Senhor. Aquele momento era o momento que Deus lança Moisés nas promessas dele. Moisés sai. Moisés vai em direção a uma terra desconhecida. Chega lá, ele encontra umas moças ali, filha de um grande homem de Deus. E ele ali defende as moças e ela leva até a casa. Ali ele se casa com uma delas e Deus começa a trabalhar na vida de Moisés nesse tempo. Como Deus está trabalhando na sua vida. E esse é o momento mais importante. Eu sempre falo que quando nós estamos na presença de Deus, é o momento mais importante em nossa vida. Para nós poder entender aquilo que Deus quer falar. Talvez você está preso em alguma coisa do passado e ainda está no Egito, mas Deus quer que você come do bom e do melhor dessa terra. Vamos entender por que nós fomos trazidos do Brasil para cá nesta nação. Dá para entender. Mas Deus fez. Moisés ali começa a ser trabalhado por Deus, moldado por Deus. Há muitas coisas que nós carregamos, talvez não agrada a Deus, talvez muitas coisas que nós fazemos não agrada a Deus, mas Deus ele quer trabalhar em nossas vidas. Tirar o peso, tirar a carga, tirar tudo aquilo que não está sendo benefício para a obra de Deus em nossas vidas. Deus começa a tirar. Deus começa a tirar da vida de Moisés. Começa a trabalhar. E num momento, Deus leva Moisés para ter uma intimidade com ele. Deus pega Moisés e leva em um lugar onde ali Moisés presencia ali um arbusto em chamas. Uma sarça. E de repente Moisés olha para aquilo e vê a glória de Deus. Ele entende que o Deus que o guardou de todas as coisas, benefícios que o Egito poderia oferecer para ele, ele fala, aqui não tem lugar melhor do que estar na tua presença, Senhor. E Moisés, ele pega e sai. E chega um tempo que Moisés é levado, Deus fala com ele, Moisés, eu vou te preparar para libertar o povo do Egito. E Moisés, ele questiona com Deus ali, fala, Senhor, eu sou pesado de língua. Vou falar algo importante para você. Todo o tempo que Moisés passa ali dentro do palácio, eu creio que não tem sido fácil. Talvez aonde você está, no seu trabalho, nos momentos, algum lugar, roda de amigos que não conhecem Jesus, não tem sido fácil para você. Talvez você tenha tentado falar de Jesus, tentado levar a palavra, mas pessoas questionam, as pessoas apontam o dedo para você. E Moisés ali, eu creio que os outros príncipes, talvez, falando eu pessoalmente, talvez eu olhava para ele e falava, você não é um egípcio, você é um hebreu. Você não tem direito em muitas coisas que nós temos aqui. Talvez Moisés queria abrir a boca e falar algo, mas Moisés se calava. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Minha mãe ministrou no meu coração que o meu Deus, ele é vivo, que o meu Deus pode transformar, que o meu Deus pode mudar situações, então eu vou aguentar firme. Talvez uns falam que Moisés era gago, talvez foi um desses motivos que Moisés ali sofreu edimê, sofreu bullying ali dentro do palácio, mas não podia abrir a sua boca, porque ele era um hebreu. E você é um povo de Deus, é um filho de Deus. E Moisés, então, Deus pega e fala para ele descer até o Egito, com o seu irmão Arão, para ser a boca de Deus ali. Naquele momento, Deus pega Moisés, ali no livro de Êxodo, capítulo 12, 37,
A palavra do Senhor fala no 12:37 aqui, que fala: e assim partiu os filhos de Israel a Ramanassés para os sacerdotes coisas 600 mil de pés, somente varões, sem contar os meninos. Aqui fala da libertação do povo do Egito. Moisés desce, então, para falar com o faraó, e ali ele é questionado por faraó, falou: olha, o povo de Deus que ficou lá não ouve nem não vão me ouvir. E Deus falou: não, você será por sinal ali. Vai com Arão, e Arão será com você, será a tua boca. E Moisés ali, Deus pega e entrega um cajado para ele, uma vara, e fala: isso aqui vai ser por sinal da tua vida. E naquele momento, Moisés chega até Faraó e fala: vou fazer um sinal aqui para você que vê que Deus é comigo, Deus me enviou. Então Moisés joga aquela vara, Arão joga aquela vara no chão, e a vara de Arão se transforma numa cobra. E naquele momento, Moisés ele fica tudo contente, feliz, fala: Deus é comigo. Mas Faraó também, os meus magos podem fazer algo assim. Moisés, eu creio que naquele momento Moisés se sente constrangido, porque os magos de Faraó fazem a mesma coisa, jogam a vara e a vara se transforma em cobra também. Mas, naquele momento, Deus, eu creio que fala para Moisés: Moisés, até aqui você lutou, agora vai ser comigo. Talvez a sua luta, a sua dificuldade, você chega num momento que você fala: Senhor, eu não aguento mais. Já passei por muitas passagens assim, que falei assim: Senhor, eu não aguento mais, até aqui eu caminhei, agora é com o Senhor. Naquele momento Deus fala, eu creio que Deus brada para Moisés, e Moisés: para, agora é comigo a luta. A palavra do Senhor fala que a cobra de Arão engole a cobra de Faraó. Naquele momento, Moisés olha aquela cena, e Deus fala para ele: olha, os magos de Faraó tem poder, mas o Deus que você serve tem todo o poder na terra, todo o poder para mudar situações. A gente olha a situação de um povo sendo cativo ali no Egito, e um povo levado a uma terra prometida, uma terra que emanava leite e mel. Talvez no meio da nossa caminhada aqui no Japão, eu sei que não é fácil, a carga horária de trabalho não é fácil aqui, mas uma coisa eu quero falar para você: talvez no seu dia a dia, no seu trabalho, quantas pessoas estão ali pedindo uma oportunidade de uma palavra? Na minha fábrica, eu trabalho ali já há 18, 19 anos naquela fábrica, eu prego a palavra de Deus, levando ali, tirando pessoas cativas ali, levando pessoas a conhecer a Cristo, uma novidade de vida, transformação, vida nova em Cristo. Porque só através de Jesus nós podemos alcançar as promessas de Deus. Só através de Jesus. É um tempo novo, é um tempo de busca, é um tempo intensivo na busca do Espírito Santo para ser derramado nesses últimos tempos. A igreja precisa viver as novidades desse novo tempo. A igreja precisa sair do comodismo e andar em santidade. Quantas pessoas, quantas igrejas por aí estão pregando heresias, esquecendo de voltar para a base da palavra de Deus. Através da palavra que nós somos transformados e mudados. Através da palavra que nós somos moldados por Deus e alcançar as promessas de Deus na nossa vida. O Espírito Santo está movendo de maneira poderosa. Jesus está voltando e a maioria das igrejas estão brincando. Não devemos brincar. Devemos realmente estar posicionados em saber que a presença de Deus, a gente pode olhar a natureza, como está sofrendo as dores de parto, já a natureza, no Brasil tanta catástrofe, no Japão também, em volta do mundo, tantas coisas acontecendo. Vai chegar um dia, eu creio, nós ainda temos o privilégio de pegar um microfone, uma caixa acústica e se pregar qualquer lugar daqui da cidade, que nós temos o privilégio ainda de ser cuidado por pessoas, pela polícia. Quantas igrejas em lugares onde o muçulmano prevalece mais forte às vezes do que o povo de Deus, crescendo em números.
Hoje eu fui surpreendido na minha casa. Eu estava ali em casa, de repente bateu na minha porta uma testemunha de Jeová. E ela me trouxe uma palavra sobre Mateus 28. Ide pregar em meu evangelho a toda criatura. Eu falei, tremenda essa palavra. Tremenda essa palavra. E eu fico emocionado quando eu vejo vocês sair pregar a palavra, ide pregar em meu evangelho a toda criatura, enquanto muitos cristãos estão dormindo um sono profundo. Deus quer avivar a igreja tremenda nesses últimos tempos. Por isso você está aqui hoje. Você veio buscar a primícia de Deus aqui, a bondade de Deus pela sua vida. Lembra de Marta e Maria? Maria estava aos pés do Senhor. Há momento que nós devemos servir ao Senhor, como foi servido através do louvor, servindo a Ele com alegria em nosso coração, levando o Evangelho através de louvores. Mas há momento que nós precisamos parar e refletir como está a minha vida, como eu estou caminhando. Naquele momento ali, Moisés, ele passa aquele filme na cabeça dele. Moisés faz todos aqueles milagres que Deus manda ele fazer, e Deus incumbe ele de levar o povo a conduzir a uma terra prometida. Hoje já não é mais Moisés que nos conduz, hoje é o Espírito Santo que nos conduz a uma terra, não que mana leite e mel, mas muito mais, a nova Jerusalém celestial. E através de quem? As pessoas lá fora, através de mim e de você que eles vão ouvir. Ah, mas fulano é chato, fulano é isso, fulano é aquilo. Talvez quantas pessoas olharam para mim e me disseram a mesma coisa. Ignorante. Não que eu fui, mas talvez uma pessoa que não gostei da voz dele, não gostei do jeito dele. Mas uma coisa, Deus gostou de nós. Ele olhou você. Ele olhou você com um olhar de amor. Com um olhar de intimidade. Tem 3 tipos de pessoas que seguem a Jesus. Tem a multidão, tem os discípulos e tem os íntimos de Jesus. A multidão segue a Jesus por aquilo que ele pode oferecer. Os discípulos seguem a Jesus porque sabem quem ele é. Os íntimos seguem a Jesus porque decidiu amá-lo. Amar a ele. Jesus tinha discípulos diferentes um do outro. Sabia quem ele era. Nós estamos cultuando um Deus vivo e ele está aqui em nosso meio. Quantas pessoas que eu já levei a palavra, pessoas que não tinham mais esperança de vida. Eu estava contando um testemunho para o pastor Carlos. Eu mesmo, no tempo de dificuldade no Japão, eu prego a palavra na minha fábrica, desde quando eu cheguei lá, há 19 anos, eu prego a palavra ali. Muitas almas, eu costumo anotar, mais de 100 almas foram ganhadas para o Senhor ali dentro. Muitos são obreiros, tem muitos que são pastores, presbíteros, porque Deus, Ele quer usar a mim e você. Você não é diferente de mim, não é diferente do pastor. Deus olha da mesma maneira, você é capaz. Não olha para as debilidades suas, olha para o Deus que você serve, que Ele vai te fazer você vencer, caminhar no deserto e atravessar o mar. E um dia eu estava pregando ali, não tinha ninguém, e eu pregando a palavra, só eu e Jesus, num lugar amplo onde eu costumava pregar. E eu fazendo, o Senhor falou, faz apelo ainda. Ele falou, abra o seu coração. Abra o seu coração, Jesus está aqui, vai mudar a sua história. E de repente, num daixá, ali atrás de um daixá, levanta um jovem, da sua idade mais ou menos. Ele levanta ali e fala, olha, você é maluco? Você está falando com quem? Eu falei, eu estou falando com Jesus aqui. E ele falou assim, olha, ele começou a chorar. Então tem esperança para mim. Será que tem esperança em Jesus para mim? Eu chamo Mateus, eu sou drogado, eu conheci uma menina,
e de repente ela me levou para o mundo das drogas, e eu sou drogado hoje, sou dependente químico de cocaína e de tudo que tem pela frente. E eu sou a vergonha do meu pai, que eu sou filho único. E eu já nem moro com meu pai mais, porque quando eu comecei a usar droga, eu chegava mais tarde para poder, ele já está dormindo, porque eu sou filho único, eles me amam muito. E dói no meu coração chegar em casa dessa maneira. Mas se Jesus pode mudar a minha história, mudar a minha vida, eu quero abrir o meu coração para Jesus. Eu quero esse Jesus para mim. E naquele momento ele abriu o coração, aceitou Jesus e ele começou a caminhar comigo há cerca de 3 meses ali na fábrica. E de repente aquele jovem foi cortado porque ele atrasava no serviço, ainda era dependente químico. 3 anos mais tarde, eu estou num mercado fazendo compra com a minha esposa ali no Home Dante. E de repente eu vejo um jovem que caminha até mim, já com a criança no colo, uma mulher do lado. Ele olha para mim com os olhos cheios de lágrimas e fala: você lembra de mim, eu sou Mateus. Muito obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por ter me ajudado. Hoje eu sou um obreiro em Nagoya. Essa é minha esposa, eu casei, e esse aqui é meu pai e minha mãe, que são meus filhos na fé. Eu e você não somos diferentes um do outro. Não olha para você como, mas eu não sei nem falar. Moisés também não sabia. Moisés foi um líder tremendo. Moisés foi um líder que não olhou para as suas debilidades. Lá atrás ele questionou, mas Deus falou: não, eu sou o seu Deus. Diz aonde você chegar, eu sou te enviou. Quem te envia, ele dá respaldo para você. Se Deus chama, ele capacita. Se ele capacita, ele respalda. Creia nesse Deus que você serve. Senão não vale a pena nós estarmos aqui. Estamos aqui hoje para saber e desfrutar das coisas maravilhosas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. O Espírito Santo de Deus, nesses últimos tempos, vai estar acordando pessoas de madrugada, intercessores, vai estar dando palavras proféticas para as pessoas, para aqueles que têm intimidade com Ele, vai estar acordando você de madrugada, porque Ele quer realmente avivar um povo para fazer a diferença nessa terra. E Deus o chama para um novo relacionamento nesses últimos tempos. A obra de Deus é essa: pregar a palavra. Quer fazer a obra de Deus? Estamos preparados. A obra de Deus é essa: pregar a palavra. Estamos preparados, igreja? Se Jesus estiver voltando, está voltando, como estamos no nosso coração? E pregar lá fora não é fácil. Bater nas portas não é fácil. Receber um não às vezes. Mas eu batendo na porta de um homem, semana retrasada, ali a esposa dele tinha chegado do hospital, tinha operado. Aquele homem simples, entra no meu apartamento. Eu entrei no apartamento dele, falei: não repara. Eu falei: não, é o meu apartamento, eu estou em casa aqui. Aquele homem, ele chorou em ouvir a palavra do Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele chorou em ouvir essa palavra. E essa palavra, no meio de muitos crentes, ela se torna comum. Essa palavra nós não devemos acostumar com ela. Devemos chorar. Quando a gente ouvir essa palavra, foi através dessa palavra que Deus, Ele nos recolheu para o seu braço. Ainda é tempo de pregar a palavra. Ainda é tempo de fazer a obra de Deus. Crê. O povo começou a crer em Moisés, depois que ele começou a fazer os sinais. É crer.
crê naquele que ele enviou. Como as pessoas vão acreditar que o evangelho tem poder para transformar as pessoas? Elas só vão crer se estiver transformando quem você é. A tua história, não só a minha, mas a tua história, já está escrito. Como que eu vou fazer isso? É difícil? Não é fácil. Se renda de todo o teu coração, se renda de todo o teu entendimento, se renda de toda a tua alma. Quer fazer a obra de Deus? Revela Jesus em você. Esse é o verdadeiro evangelho, revelar a pessoa do Senhor Jesus através de mim, através de você, através de quem você é. Esse é o verdadeiro evangelho. Se tudo aquilo que você está fazendo, se não for para revelar a pessoa do Senhor Jesus, não é obra de Deus. Aonde passamos, temos que ser reconhecidos como pessoas de Deus. Ela está passando um homem de Deus ali. Fala com ele. Na minha fala me chama de pastor. Fala, não me chama de pastor, sou apenas um irmão. Eu sou um simples servo do Senhor. Me chama para orar, eu oro ali perante todo mundo. Trabalhando na linha com o japonês, ele é especial. E ele cai na linha ali, me constrangeu meu coração. Coisa que muitos cristãos às vezes não fazem. Eu peguei e falei, posso orar por você? Eu sou evangélico, vou orar por você, sou cristão. Aquele japonês, ele dobrou o joelho, tirou o boné da cabeça e colocou as mãos para cima. Cena que a gente não vê muitas vezes na igreja. Se render aos pés do Senhor. Ele não tem mudado, não há variação de mudança. Continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo Deus. Prepara, jovem, qual o seu nome? Prepara para uma nova etapa na sua vida. Deus está falando aqui no meu coração, desde a hora que eu vi você ali na bateria. Tem um chamado tremendo na sua vida, viu? Prepara o seu coração. Não se deixa contaminar com as coisas do mundo. Porque Deus quer preparar você para influenciar o mundo com as coisas de Deus. Algo tremendo Deus tem para a sua vida. Não se deixa contaminar. Seja como Moisés. Moisés não se contaminou com as coisas lá dentro do palácio. Não se deixou contaminar. Ele preservou fiel as palavras que a mãe dele liberou. Quando uma mãe libera uma palavra, um pai libera uma palavra, é profético, é poderoso. Quando o pai e a mãe liberam uma palavra, ore pelos seus filhos. Ore com eles, para futuramente você não ter que orar por eles. Profetiza na vida do teu filho. Eu tenho 2 filhos, tenho um de 10 anos e tenho um de 22 anos. Desde pequeno, o mais grande, os 2, eu não saio de casa sem orar pelos 2, com imposição de mão. E meu filho mais velho, ele pertence à igreja japonesa, da Missão Apoio mesmo, no grupo japonês. E ali falaram para ele, Lucas, quem é uma referência para você na Bíblia? Ele falou, tem muitas referências, mas referência para mim é meu pai. Porque ele pensa que não, mas de madrugada ele vem orar por mim lá, ele põe as mãos na minha cabeça, ele pensa que às vezes eu estou dormindo, eu estou acordado, venha dele orar por mim. Ore a favor dos seus filhos. Ore com eles. Porque nós temos um intercessor, o Espírito Santo de Deus, que ele chora por mim, ele chora por você, ele intercede com gemidos inexprimíveis. O que nós podemos fazer para esse Deus Todo-Poderoso aqui na terra, que confiou em mim e você? Deus colocou algo poderoso na minha mão, na sua mão. Não devemos conformar com esse mundo, mas transformar através da palavra de Deus. Não se deixa contaminar. O feriado está começando. Temos momento de lazer, sim. Mas eu vi aqui os recados, que tremendo. Ocupar. Tem lazer? Tem. Mas ocupar a igreja em atividade.
atividade com as coisas de Deus. Preparar o nosso coração. Preparar o nosso coração para um tempo novo. É tempo de novidade. Deus vai estar entregando ferramentas necessárias para que você possa caminhar, abrir porta, transformar a vida, levar a salvação. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Os tempos não estão fáceis mais. Precisamos buscar sabedoria do alto para saber, Deus, qual o próximo passo que eu vou dar. Para onde eu vou seguir. O povo de Deus andava em rebeldia. Demorou para chegar na terra prometida. Lembrando ainda das coisas do Egito. Aquilo ficou lá atrás. Esquece as coisas que para trás fica. Prossiga para o alvo. Para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus vai estar te entregando para você coisas tremendas na sua vida. Não se conforma com a situação. Não se conforma com as coisas desse mundo. A gente olha homens de Deus que impactou o nosso coração com coisas tremendas da parte de Deus. A gente olha a vida de Davi, homem que foi um homem de Deus, mas errou. Davi teve o privilégio ali de ser ungido como rei. Davi cuidava das ovelhas do pai, mas tinha incumbência de conduzir um povo futuramente, que Deus tinha promessa na vida dele, qual tem na sua vida. E houve um momento que Davi vai levar comida ali para os irmãos, pão, e ele presencia aquela cena. O gigante afrontando Davi. Quantos gigantes afrontam a sua vida no seu dia a dia, no seu trabalho? Deus vai estar tirando toda a pedra de tropeço que está atrapalhando você crescer no seu ministério, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Mas houve um momento que Davi, ele foi tirado dali, do pasto, e foi levado para um palácio. Das ovelhas, para um povo grandíssimo. Mas Davi erra. Davi era um dia para ele sair na guerra com o povo. Era o dia dos reis sair na guerra. E Davi não sai. Davi fica em casa. A palavra do Senhor fala que Davi, ali no livro de 1 Samuel 16, fala que Davi acordava cedo para cuidar das ovelhas. Naquele dia, Davi acorda tarde e vai para o terraço. Ele vê algo ali que não agradava os olhos de Deus. O que nós estamos olhando nesses últimos tempos? Aquele que agrada a Deus, aquele que não agrada ao Senhor. A palavra do Senhor fala que Davi erra. Somos sujeitos a erros. Davi erra. E naquele momento, Davi tenta encobrir o seu erro. Se Davi consegue encobrir o erro dele, trazendo aquele homem, esposo da mulher que ele tinha errado, Davi seria um fracassado. Mas por isso que Deus levanta profeta na face da terra, para poder trazer conserto, trazer direção, trazer unidade no corpo de Cristo. Então, o profeta Natan chega até Davi. E todo profeta, ele leva uma palavra, mas ele tem temor a Deus. Eu creio que Natan, ele tremeu ali, porque falou, olha, eu vou levar uma palavra forte assim, Senhor, para um Deus que é, para um rei que é querido de Israel, ele vai matar eu. Não. Eu já coloquei algo no coração dele, vai lá, você só conta uma historinha para ele. Natan chega até Davi. E naquele momento que Natan chega até Davi, Natan fala para ele, olha Davi, tinha 2 homens aqui no reino, um rico e um pobre. E veio uma visita na casa do rico, e o rico vai lá e pega a única vaquinha ali para poder sustentar, dar comida, fazer festa para o grande. Naquele momento, quando falou vaca, Davi lembrou do pasto. Está na hora da igreja voltar ao princípio do pasto, nas primeiras obras. Onde havia choro, havia gemido, havia busca intensiva de Deus para algo novo nesses últimos tempos. Deus, Ele quer fazer
mas vai depender de mim e de você. Não somos diferentes um do outro. Temos um chamado de Deus. E o tempo é para agora. Há pais que eles encarretam uma carga tão pesada na vida dos filhos, às vezes. Ele olha, eu nunca postei, não sou contra, mas eu nunca postei algo dos meus filhos com o microfone na mão, talvez atrás de um púlpito. Nunca postei isso porque eu sempre trabalho no secreto. É o meu trabalhar de Deus. Mas tem pai que às vezes o filho está com o microfone na mão, com a Bíblia na mão, o pai posta lá e se torna um alvo fácil para o inimigo, que o pai não gasta tempo em oração, o pai não ora pelo filho, o pai não abençoa o filho. É tempo da gente estar orando em corpo, em unidade, em igreja, orar pelo vosso pastor. Estou num propósito de orar toda quarta-feira no monte, orar pelo meu pastor. Ora pelo seu pastor, valoriza o seu pastor, a sua pastora, que traz uma palavra para você se alimentar, para que você caminhe a semana, para que você volta no próximo domingo com sede, com um coração alegre, já esvaziado tudo aquilo que você recebeu em vidas lá fora, trazendo conserto, trazendo milagre, que você se alimentou aqui dentro. Gasta tempo em oração pelo vosso pastor. Eu creio aqui, tem homens e mulheres valentes aqui dentro. Tem homens aqui realmente compromissados e mulheres compromissadas com a obra de Deus. Hoje Deus continua fazendo esse chamado para as mulheres, para os homens, um chamado como Moisés. Tem um povo grandíssimo aí fora. Quem eu vou levantar para caminhar, para levar eles a conduzir uma vida de santidade, uma vida de transformação? É você, é eu, somos nós. Não estamos aqui apenas um ajuntamento de pessoas. Nós estamos aqui reunidos em um nome. No nome de Jesus. No nome dEle. Ele está aqui em nosso meio, Ele está presente aqui em nosso meio. Ele está presente aqui olhando o seu coração. Olhando os seus sonhos. Seus projetos que você tem na sua mente, no seu coração, quantos sonhos ficou lá atrás? Ah, mas eu não sou capaz. Se eu olhasse para os meus sonhos, eu não estaria aqui. Eu olho para o Deus que me chamou. É através da cruz do Calvário, ali. Ele se entregou ao meu favor, a seu favor. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Eu quero orar com você.